Seja muito bem-vinda à aula empresária Dona do Tempo. Eu sou a Kalindi e aqui nesse evento eu vou te mostrar os primeiros passos para você ter um time que te liberta da exaustão e aumenta o lucro da tua empresa. Então, nesse momento que a sua empresa depende 100% de você, talvez isso pareça uma coisa assim distante, até impossível, mas eu tô falando sobre você assumir o seu lugar como empresária. Eu tô falando de você sair desse olho do furacão de só resolver problema de cliente, de funcionário, entrega errada, desse caos onde tudo é urgente, e você começar a ter tempo para pensar no seu negócio, tempo para planejar, para conseguir ter uma visão estratégica que vai fazer a sua empresa crescer muito mais do que você continuar resolvendo probleminha o dia inteiro. Você é a piloto desse avião. Se você estiver ali servindo o cafezinho, quem é que está pilotando? Então, gente, vou falar uma coisa. Eu escuto aqui pensamento, tá? Eu sei que tem alguém aí que pensou, essa conta não fecha. Se eu não tenho tempo nem para fazer o básico, organizar as contas da empresa, como que eu vou ter tempo para planejar? Quem que vai resolver os BOs que chegam todo dia aqui, toda hora? Eu sei que você pensa isso, sabe por quê? Porque eu vivia completamente exausta, com a empresa estagnada, e eu nem imaginava que eu poderia estar no lugar que eu estou hoje. Parecia uma coisa distante, mas a verdade é que hoje a minha empresa é no interior de São Paulo, olha só, e eu moro em Goiás. A minha empresa tem mais de 1.600 clientes ativos, mais de 150 colaboradores. Os meus clientes são aqueles clientes que te amam, que te indicam. Hoje eu tenho tempo para pensar no que é melhor para a empresa, né? E além disso, tenho tempo para minha vida pessoal, tenho tempo para tirar férias, viajar. Olha só, todo ano eu faço uma viagem de mais de 30 dias para a Índia e outras viagens também ao longo do ano. Fui para a Amazônia, Chapada dos Veadeiros, fui para o Nordeste, retiros de imersão na natureza, coisas que eu amo fazer. Fora o resultado financeiro também, porque eu tô falando aqui é de lucro. Não tô falando só de faturamento, tô falando de lucro. Que eu vejo muita gente ralando para aumentar o faturamento, aumentar a base de clientes, vender mais, mas com todo esse esforço, o lucro continua o mesmo, ou até diminui. Tem alguma coisa errada aí, você concorda? Então, para vocês terem só uma ideia, antes, o normal na minha empresa, né, era ter que pegar empréstimo para pagar o 13º de funcionário. Chegava no final do ano, era aquele sufoco. Hoje a gente já tem reserva financeira, a gente tem investimento. Então é possível. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês a Fernanda, ela conta a experiência dela. É uma sensação, assim, de estar folgada mesmo, de não ter fim. E depois que a Kalindi chegou na minha vida, eu comecei a ter foco, calma, tempo. E eu fui entendendo qual é o meu lugar dentro da empresa como empresária. Qual é o lugar que só eu posso ocupar. E é de empoderar do meu jeito. E que tem coisas que só eu posso fazer, mais ninguém. E que tem muitas outras, a grande maioria das coisas que faço, eu posso delegar. Eu não tinha nem ideia de que isso seria possível. Né? Eu ia pegando muitas coisas pra mim. E até coisas simples que eu falava, nossa, hoje isso é tão rapidinho. É mais fácil eu fazer aqui do que ensinar pra alguém, me acompanhar, e se alguém fazer. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Só que eram tantas coisas pequenas e rapidinhas, que quando eu fui me dar conta, né, que ela me ajudou a perceber o quanto isso ocupava de tempo na minha vida, né, a somatória disso, era isso o que fazia não ter tempo. Empoderar, de fazer do meu jeito, com a minha cara, o que eu quero pra essa empresa. Então é aí que eu tenho que colocar força. E ter tempo de ócio, tempo livre, né, eu passei a ter mais foco, eu tenho mais foco, toda a equipe também tem. Lindo, né? E olha aqui a mudança da Janek. O que ela me falou? Me mandou uma mensagem assim. Kalindi, queria super te agradecer pela ajuda no meu negócio. Eu consegui me posicionar com os meus clientes e muita coisa mudou aqui. Eu achei que eles fossem achar ruim, mas muito pelo contrário. Eu consegui falar com eles de uma maneira coerente e clara e isso melhorou a nossa relação e eles estão valorizando bem mais a minha empresa. Olha que interessante, né? Eu nunca imaginei que parar de dar coisa de graça e agradar o cliente ia fazer com que a minha relação com eles melhorasse. Nunca pensei que colocar limites iria melhorar a nossa relação. Muito obrigada de coração. Já estou aplicando as ferramentas nas outras áreas também.
e já tô colhendo frutos. Então, você que tem uma loja de roupa, uma confecção, um restaurante, uma clínica, uma escola, uma indústria, uma ótica, não importa o segmento, o produto que você entrega, não importa, nem também não importa o tamanho da sua empresa. Porque eu sei o que você pode pensar. Você pode pensar, não, mas a minha empresa é muito pequena, não dá. Ou então, ao contrário, não, minha empresa é muito grande, já está em outro lugar, não dá, né? Também não dá. Agora eu vou te falar, se você tem esse problema aqui que eu vou falar, veja se é o seu caso. Tá se sentindo exausta. Não pode contar com a sua equipe para te desafogar. Trabalha demais e não vê o resultado que você gostaria. Não tem um lucro que seja condizente com o tamanho da sua dedicação. Então, nesse caso, qualquer que seja o seu ramo, o seu negócio, o tamanho da sua empresa, essa aula é para você. A única coisa que você precisa é ter, no mínimo, 2 funcionários para começar a fazer essa mudança, né? E eu tô falando, no mínimo, 2, porque você pode ter 30, 50, 200 funcionários. Não importa. Essa aula é para você se você tem aquele problema que eu narrei. E quando eu vejo esses resultados que eu mostrei para vocês, eu fico muito emocionada. Quando eu vejo a pessoa crescer, transformar a vida, ter clareza, ter foco, ter tempo, deixar de se sentir escrava da própria empresa, eu quero que cada vez mais mulheres tenham esse resultado também. Porque eu sei como você se sente hoje. Eu sei como é que estar no seu lugar. Porque comigo também já foi desse jeito. Comigo foi assim, vou contar pra você um pouquinho, rapidamente. O meu pai, depois de muitos anos trabalhando, né, como funcionário, resolveu montar o próprio negócio. Então eu presenciei o meu pai vivendo para a empresa 24/7. Ele só pensava nisso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tinha tempo para nada. Ele só ficava, né, focado nos negócios, passava a semana inteira em outra cidade onde era a empresa, vinha só de final de semana. Trabalhava pra caramba, longe da família, vivia resolvendo esse monte de problema que você sabe bem como é. Ele vivia estressado, preocupado, mal tinha vida pessoal. Ele deu a vida pro negócio. Eu fui fazer outra coisa da vida. Me interessei por humanas, arte, autoconhecimento, e eu achava que tudo isso era um mundo assim completamente oposto ao mundo dos negócios. Olha como é que é. Eu fugi de tudo que foi jeito dessa coisa de negócios e de repente eu me encontro lá dando treinamento de vendas em grandes empresas, usando a arte como ferramenta de treinamento. Olha a situação. E foi ali que pela primeira vez foi muito interessante, porque eu falei, caramba, essas coisas não são tão separadas como parecia pra mim. Não é tão oposto assim, né? Arte, autoconhecimento, criatividade, versus, que pra mim era o mundo oposto, negócios, business, dinheiro. Pela primeira vez ali eu vi que até que dá pra ter uma conversa entre tudo isso. Então, depois de alguns anos, eu escolhi empreender. E eu achava que ia fazer completamente diferente do meu pai. Eu que não quero, eu pensava assim, eu que não quero, né, ficar sem vida pessoal, trabalhar que nem louca, pra só depois, lá na frente, colher os frutos. Viver estressada, até chegar esse lá, viver estressada, viver louca, viver desse jeito assim, sem vida. Só que quando eu vi, eu tava fazendo igualzinho. Lá tava eu, atolada até aqui, né, só enxergava 2 metros na minha frente, e eu vou falar pra vocês que eu era esforçada. Fazia de tudo pro negócio dar certo, buscava conhecimento técnico, fui estudar, pedia conselho pra quem já era empresária, ralava bonito. E aí em 2013, eu recebi um convite da minha irmã para trabalhar numa outra empresa onde ela era sócia. E essa é a empresa que eu sou sócia hoje, é onde eu sou sócia. Na época, foi mais um baita desafio, porque era uma empresa maior, tudo muito mais complexo. Eu fui lá morrendo de medo, mas fui. E foram, claro, que muitas pedras no caminho, né? Muitas dificuldades, a vida não é uma linha reta. E aí, ao longo de 7, 8 anos, então, foi assim, era comum eu me ver afundada completamente em 1000 tarefas operacionais, completamente imersa em fazer. Parecia assim um pronto atendimento, que era só urgência e emergência. E nisso tudo a palavra planejamento era o quê? Uma teoria. Eu tinha aprendido lá num dos cursos que eu fiz, mas que eu não estava conseguindo realmente colocar em prática. Eu trabalhava sob demanda.
sem pensar muito, reagindo. Vamos lá, chega uma coisa, vai chega outra, é só na reação. Eu tinha que gerir 1000 crises, reclamação de cliente, reclamação de equipe, fofoca, um falando mal do outro, pessoas da equipe totalmente despreparadas, tudo tinha que passar, tinha que me perguntar, tinha que passar por mim. E a equipe também, logicamente, trabalhava desse mesmo jeito, reagindo, nunca dava tempo de fazer tudo, aquele caos. E no meio desse caos todo, quando um funcionário pedia demissão, ficava todo mundo completamente perdido, que ninguém mais sabia fazer o que ele fazia antes. E aí chegava a época de pico de vendas, né? Em vez de eu ficar feliz, que agora a gente vai vender bastante, era meio que um inferno também, por outro lado, porque eu parava tudo para ficar ali negociando desconto, 1 a 1, aquela barganha, aquela feira, para conseguir fechar a venda. Tudo da minha área dependia de mim, ou então tinha que passar por mim, era cliente reclamando da entrega, ameaçando falar mal de você na rede social, já viu isso? Aí chegava final do ano, tinha que fazer o quê? Pegar empréstimo para pagar 13º dos funcionários. Tinha que pegar empréstimo. E essa era a minha vida de empresária, que nessa altura da vida eu já achava que era completamente normal. Eu já tinha tomado aquilo como, ok, é assim. E assim foi indo, até que eu fiquei doente. Eu percebia já, né, as pessoas olhando diferente, me perguntando se estava tudo bem, né? Eu tinha percebido que eu estava mais lenta, mas até então eu achei que assim, era uma coisa normal, estava cansada, né? Agora, quando todo mundo começou a me perguntar, né, eu anotar, né, o que tá acontecendo, você tá bem? Aí eu vi que não era assim tão simples, né? Tava na cara, tava muito óbvio que tinha alguma coisa bem errada comigo. E aí eu percebi, fui vendo, né, que eu tava falando grog, que eu tava bem lenta, que simplesmente eu não conseguia manter o ritmo de antes. E fui investigar, fiz vários exames e realmente eu tava com um problema bem sério na tireoide. E esse problema, o que ele fez? Me obrigou a dar uma pausa. Tem até fotinho aí pra vocês de como que ficou meu rosto completamente inchado, tudo, né? Essa pausa que eu fui obrigada a dar, ela me fez parar para perceber que eu tinha perdido totalmente o prazer no trabalho. Eu não estava conseguindo entregar o que eu tinha de melhor mais. Nessa correria do dia a dia, né? Aquela coisa, aquela vucu-vucu, cadê aquela pessoa criativa, que gostava de autoconhecimento, criatividade, espiritualidade, arte, que gostava de pessoas, de entender o ser humano? Eu tinha sumido, simplesmente. Eu tinha sumido no meio de tantas demandas. E pior ainda, eu me dei conta do quanto eu estava distante do meu filho. Uma fase tão importante da vida dele, que estava entrando na adolescência, e isso foi muito ruim para minha família. É um tempo que não volta mais, não tem como resgatar. E aí foi a partir desse dia, então, dessa pausa, que eu comecei a buscar uma mudança na forma de trabalhar. Eu comecei a me perguntar como que eu posso ter sucesso na empresa, mas sem repetir mais esse ciclo de ter que trabalhar loucamente até ficar doente. Eu não quero mais isso. Porque ser empresária para viver nessa loucura e me aposentar só lá depois dos 60 anos, perder minha vida e o tempo com a minha família, com meu filho, eu já sabia desde o começo, eu sabia que não era isso que eu queria. Só que era exatamente isso o que eu estava construindo até ali. Eu queria uma coisa, mas eu estava fazendo outra. Aí eu comecei a realmente buscar formas de viver mais de acordo com o que eu queria, com o que eu acreditava. E nessa busca eu comecei a perceber uma coisa. O conhecimento técnico para trabalhar de um jeito diferente, né, daquilo que eu estava trabalhando, eu já tinha esse conhecimento. Eu estudei business, fiz curso de gestão financeira, de liderança. Eu tinha conhecimento das melhores ferramentas de gestão. Mas por que bendito raios que eu não estava aplicando? Ou aplicava um pouco, colocava em prática, dali a pouco já me perdia de novo, me deixava levar pelas urgências. Gente, eu tenho mais de 20 anos de estudo de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, e mais essa experiência como empresária e essas formações em gestão. Só que para mim era como se essas duas coisas ainda fossem mundos separados e incompatíveis. Aí eu comecei a pensar, caramba, eu tenho tanto conhecimento em desenvolvimento pessoal,
Por que eu não consigo trazer isso para o meu trabalho? E eu comecei a me perguntar, todo dia, como que eu trago essa sabedoria do desenvolvimento pessoal para o meu dia a dia no trabalho? Como que eu consigo fazer esses dois conhecimentos andarem juntos, somar forças? Isso deu um clique na minha cabeça. Foi um estalo, uma corda. Sabe quando tudo faz sentido? De repente, toda a trajetória que eu percorri até ali começou a se encaixar. Eu percebi que a grande sacada era justamente unir esses dois mundos que eu via como mundos à parte, né? Eu percebi o quanto somar essas duas inteligências traz valor e força para a empresa. Então, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, gestão, business, liderança, é o casamento perfeito. E aí, depois desse clique, parece que eu comecei a enxergar o que era óbvio, mas não era óbvio. E foi daí que nasceu, então, o método empresária dona do próprio tempo. Quando eu comecei a aplicar o método, aí eu já comecei a colher os frutos. E qual que é o resultado disso? Hoje, eu tenho um time super engajado, do qual eu me orgulho, amo de paixão. Pessoas realmente apaixonadas pela empresa, que se orgulham de fazer parte. É uma empresa com mais de 150 colaboradores, mais de 1.600 clientes ativos. A pesquisa de satisfação mostra 90% de satisfação dos clientes. E um detalhe, gente, a minha empresa fica no interior de São Paulo e eu moro em Goiânia. Eu faço a gestão à distância e, além disso, eu tenho vários outros projetos pessoais rodando junto. Esse aqui, por exemplo. Como eu falei, né, lá no começo da aula, eu viajo, eu faço retiro, né, uma coisa que eu gosto. Todo ano eu vou para a Índia, faço viagem para a Amazônia, Chapada dos Veadeiros, Nordeste, participo de retiros, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tenho uma vida que vai além da empresa e sem precisar me sentir culpada, sem deixar de entregar o meu melhor, muito pelo contrário. Porque olha só, em 2021, eu assumi a gestão completa da empresa. Até então, eu geria 2 departamentos, que eu precisei assumir tudo, morando longe, mantendo a empresa em crescimento e ainda podendo ter tempo livre, vida pessoal, viajar, tirar férias, ou seja, puro resultado, nada mais. Então, com isso, as pessoas que estão perto de mim, e que também são empresárias, começaram a me pedir ajuda, perguntar, pedir conselho. E conforme eu fui ajudando, elas começaram a também ter resultado, olha que legal. E aí elas vinham compartilhar comigo, me agradecer. E eu fui ficando impressionada de ver a transformação, o resultado delas. Comecei a entender que esse conhecimento que eu tenho é perfeitamente replicável para outros tipos de negócio também. E aí eu comecei a oferecer isso para mais mulheres, através dos meus canais digitais, do YouTube, do Instagram, e também dando mentoria individual. E eu fui simplesmente me apaixonando por essa ideia. Apaixonando. Fui vendo quantas mulheres passam pelas mesmas dores, mesmas dificuldades que eu passei, chegando a ficar doentes, desanimadas, sobrecarregadas e às vezes a ponto de desistir do próprio sonho, do negócio, se sentindo perdidas, sem enxergar uma saída, né? E isso não precisa ser assim. Não precisa. E eu vi que tudo isso que eu passei, então, não foi à toa. Não serviu só para mim. Teve um propósito maior por trás de tudo isso, né? O que eu passei, que culminou no meu problema de saúde, se transformou também na minha cura e na transformação e no poder transformar a vida e o resultado de tantas outras empresárias. Foi aí que eu comecei, então, a aplicar o método como criar um método mesmo, um passo a passo, para que outras donas de empresa, donas de negócio, possam ter o mesmo resultado que eu tenho. O fato é que realmente eu caí, fiquei em love, me apaixonei, né, por essa possibilidade de transformar mais vidas além da minha. E eu quero transformar a sua vida também. Para isso, eu vou primeiro beber um gole d'água, então. Para essa transformação, a primeira coisa que você precisa aprender para poder aplicar o meu método é onde você precisa parar de errar. Parar de errar. Porque fala, gente, quem é que nasceu sabendo ser empresária? Quem que fez faculdade para ser empresária? Eu não.
Quem aqui erra achando que tá errando? Alguém erra achando que tá errando? Ninguém erra. A pessoa erra crente que tá lá fazendo a coisa certa. Né? Você deve estar assistindo aqui, enquanto você tá assistindo, já tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque eu sei bem como é que é sua vida hoje. Por isso que é tão importante você saber onde você precisa parar de errar. Isso vai abrir espaço e tempo para você. E é sobre isso que eu vou falar agora. Presta atenção, anota para você já começar a aplicar. Onde é que você, como empresária, pode estar errando crente que está fazendo a coisa certa? Erro 1. Gerenciar todas as áreas da sua empresa. E aí você pode falar, ué, mas claro que eu tenho que gerenciar todas as áreas. Eu sou a dona da empresa. E aí eu vou te contar uma coisa. Quem se ocupa demais não é produtivo. Eu sei que isso é totalmente contraintuitivo. E contra tudo que a gente já aprendeu na vida. Mas por que isso é um erro? Porque quando você está microgerenciando todas as áreas ali da sua empresa, você não tem tempo para fazer o essencial. Porque você fica sobrecarregada e não olha de forma estratégica para o seu negócio. Você fica perdida em micro tarefas e não tem tempo para pensar o negócio. Tenta olhar de fora a situação. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresária que seja dona de escola, mas isso pode ser, é só um exemplo. Pode ser qualquer outro tipo de negócio. Vamos só para a gente poder fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina lá a dona da escola. Tá lá na sala de aula, vendo se o professor tá dando uma boa aula mesmo. Ela quer garantir qualidade. Aí, ela corre lá pro financeiro para ver se todos os pagamentos estão tudo certinho. Ela tá pessoalmente conferindo se a equipe de limpeza limpou direitinho os banheiros. Higiene é uma coisa super importante. Ela responde diretamente cada reclamação de pai e mãe que chega. Tudo isso precisa ser feito? Sim. Agora, se ela tá fazendo tudo isso, quem está pensando no crescimento, na sustentabilidade do negócio? Ninguém? Igual eu falei lá no começo. Se você está servindo café, quem é que vai pilotar esse avião? A mesma coisa, gente, se aplica a qualquer negócio, da padaria, à loja de roupa, lanchonete, confecção, salão de beleza, escola, não importa. Quando a dona está ali microgerenciando tudo nos mínimos detalhes, com certeza ela está perdida no meio de um monte de tarefas e deixando o mais importante de lado. E aí aqui eu já vou para o erro 2. Qual que é o segundo erro? Tomar decisões com base na intuição e no feeling. Atenção aqui, hein? Eu preciso deixar bem claro, bem registrado, que eu sou totalmente a favor de desenvolver, de prestar atenção, de validar a sua intuição. Eu também faço o mesmo com a minha. Mas, tem um mas. Por quê? Para tocar uma empresa, não dá para você se apoiar só nisso, para você tomar decisões. Você precisa ter dados. Você precisa ter calma para tomar decisões importantes. Até porque, inclusive, a sua intuição pode, em alguns momentos, estar descalibrada. Isso acontece. Você pode estar sendo levada por uma emoção e achar que é a sua intuição que está te guiando. E aí você toma uma decisão que pode te desviar completamente do caminho que você quer para o seu negócio. Vou dar um exemplo aqui também. Uma dona de clínica de estética. Tá? Serve para todos também. Então ela sempre fala assim para si mesma, né? Eu sigo a minha intuição é batata, nunca erro. Aí um dia, no meio de uma semana difícil, poucos clientes, o caixa ali apertado, ela abre o Instagram e vê uma concorrente divulgando uma máquina nova de depilação a laser. Na hora, veio aquela mistura de ansiedade, comparação, que aí vem o pensamento, se eu não tiver isso, eu vou ficar para trás. Eu preciso comprar isso agora. Ela chamou isso de intuição. Mas na verdade era o quê? Medo, insegurança, falando mais alto. Ela não analisou se realmente tinha demanda entre as clientes dela, não calculou o retorno financeiro, foi lá e financiou a máquina. O que aconteceu? As clientes da clínica não pediram o serviço. A dívida mensal aumentou, começou a sufocar o caixa, e aí para piorar, a equipe não estava preparada para oferecer o tratamento. Acabou gerando erro, acabou gerando reclamação. No fim, a decisão tomada no calor do momento, disfarçada de intuição,
trouxe muito mais peso e estresse. E assim pode acontecer coisas semelhantes com qualquer outro segmento. A dona da loja decide que precisa fazer uma reforma para mudar o visual da loja, mas só que não se planeja, né, para isso, se afunda em dívidas. A dona do hotel resolve pagar caro para poder aparecer numa revista, só que essa revista não atrai o público certo para ela. E, enfim, gente, exemplos não faltam, né? E eu sei que nós, como mulheres, a gente valoriza, de fato a gente tem a nossa intuição. Mas tem que ter cuidado, tem que ter discernimento para não se enganar. Saber separar o que é o que, joio do trigo. Aí a gente vai pro erro 3. Erro 3. Estar 100% disponível para o seu cliente e para sua equipe. Mas, Kalinde, como assim? Como que isso tá errado? Pois é. Você tá lá 100% disponível o tempo todo para a equipe, para os clientes. Você quer trabalhar de porta aberta porque você quer ser aquela líder, aquela dona de empresa que é acessível. E você quer resolver todos os problemas ali, as demandas. Conforme chega, você já tá resolvendo. Isso faz o que com você? Faz você enxergar 2 metros na sua frente e olhe lá. Aí você fica ali só apagando incêndio. Incêndio de equipe, de cliente. Mas isso, gente, vou falar pra você. São buracos que não tem fundo, não. Não tem fim. E aí com isso você faz o quê? Você ensina. Você acostuma as pessoas, os clientes, a sua equipe, que qualquer micro problema, qualquer mini probleminha, eles podem e devem procurar por você. E com isso, eles vão querer sempre ser atendidos por você. Isso gera uma dependência. Tudo depende de você. Seu cliente só se sente bem atendido quando recebe a atenção diretamente da dona da empresa. Seu time não tem autonomia nenhuma. Fica com preguiça de pensar. Com medo de pensar. Eles vão depender o tempo todo da sua opinião, da sua aprovação, para as coisas mínimas que sejam. E trabalhar com uma equipe que não tem autonomia, que não é incentivada a pensar, trazer soluções, vai te deixar sobrecarregada para sempre. É isso que acontece. E pior, isso vai consumir praticamente 100% do seu tempo. E sem tempo você não consegue antecipar para poder evitar problemas antes que eles aconteçam. Você está sempre ali só na reação. Não consegue ter um olhar estratégico, evitar problema antes. Vamos pro erro 4? O erro 4 é o seguinte: fazer tudo para deixar os clientes satisfeitos. Como que eu vou fazer a minha empresa crescer sem fazer tudo pro meu cliente ficar satisfeito? Então, para começar, gente, vamos cair na real. É impossível agradar todos os clientes. Vamos ver o que acontece com a empresária que faz de tudo para agradar todos os clientes? Então, vamos lá. Essa agradadora aí, o que acontece com ela? Primeiro, ela perde a identidade, posicionamento. A sua empresa começa a moldar seu produto, serviço, ter atendimento de acordo com cada cliente. Com isso, você perde clareza de quem é você, quem é a sua empresa, do que você entrega e de qual que é a sua proposta única de valor. Aí você vira um commodity, mais do mesmo, você não tem mais o seu diferencial único, porque não tem mais a sua identidade, perdeu, já foi. Não tem um diferencial e não tem um posicionamento. Isso faz você ficar igual a todo mundo. Identidade clara, gente, vale ouro no mercado. Quando você aceita qualquer condição para fechar um negócio, o cliente percebe que você não tem processos definidos. Ou, então, até vai te ver e te achar que você está desesperada. O que isso faz? Isso diminui a sua autoridade aí no mercado e torna mais difícil cobrar preço justo no futuro. Focar muito em agradar individualmente pode desviar a atenção da sua proposta de valor principal, tornando a sua marca menos focada, menos clara. O que mais que acontece com essa agradadora? Sobrecarga operacional. Você vai dizendo sim para tudo, aí começam a vir pedidos extras, personalizados, urgências, exigências 1000. Isso gera tarefas que não estavam planejadas, aumenta o seu custo e esgota a sua equipe.
Seu time nunca termina bem o trabalho, porque tem sempre um favorzinho a mais para fazer, para atender. Quando você prioriza os desejos do cliente acima da sua capacidade operacional, a qualidade do trabalho vai fazer o quê? Cair. E aí vai forçar a atender os caprichos dos clientes, né? Vai fazendo isso. Isso vai o quê? Prejudica o relacionamento com a sua equipe. Aumenta a insatisfação do seu time e, consequentemente, a rotatividade dos funcionários. Gente, é um horror. Além do que, dizer sim para todos os clientes, a sua empresa perde a padronização. Aumenta muito a chance de erro. Cada um de um jeito. E aí, erros, falhas, no final a entrega fica pior. Pior que encomenda. Pior do que você pode. Que mais? Perde. Que mais que vai perder? Lucratividade, claro. Satisfazer todos os pedidos dos clientes com desconto excessivo, brinde não planejado, prazo impossível, você vai se comprometendo, vai comprometendo o que é a sua margem de lucro. Eu vou dar mais um descontinho aqui, vou incluir mais uma coisinha aqui sem cobrar. O custo para atender um cliente extremamente exigente pode acabar sendo maior do que a receita que ele gera. Já parou para pensar nisso? Cada exceção que você faz para não perder o cliente, a empresa que vai perdendo sua sustentabilidade financeira. A empresa vira refém do cliente, sem tempo, sem recurso para poder crescer, construir um futuro melhor para a empresa. Porque a personalização extrema, né, para resolver todos os problemas, ela aumenta o seu custo operacional. E não é sustentável. A longo prazo, não é sustentável. O que mais? Atrai clientes tóxicos. E você perde a autoridade. Clientes que exigem tudo, geralmente são os que menos valorizam seu serviço. Já parou para pensar nisso? Isso afasta os clientes ideais, que respeitam os seus limites, que buscam qualidade, que buscam reciprocidade. Não apenas que não estão querendo ali só receber mais concessão, tirar uma vantagem. Quando você não impõe os limites, a sua empresa deixa de ser vista como especialista naquele ramo e passa a ser vista como uma apagadora de incêndio. O que isso acaba fazendo o quê? Diminui o valor percebido da sua marca. Agradar excessivamente eleva as expectativas dos clientes para níveis que depois você não vai conseguir manter no futuro. E aí prejudica a sua imagem. Uma política, gente, de sempre dizer sim, o cliente sempre tem razão, sempre diga sim, pode atrair clientes que buscam tirar vantagem da sua generosidade, ou que nunca vão ficar satisfeitos também, independente do que você faça. Essa sua postura atrai o perfil de cliente que não valoriza o trabalho da sua empresa, mas sim a sua disponibilidade de ceder. Clientes que buscam só o menor preço ou concessões infinitas, como eu estou falando aqui, raramente se tornam fiéis à marca. Resumindo, então, esse aqui, né, foi off. Né? Então, resumindo, agradar todos não gera clientes fiéis. Gera clientes mimados, empresa desgastada, uma empresária cada vez mais escrava do próprio negócio. Erro 5. Último erro. Acreditar que, como dona, você tem que saber fazer tudo. Isso te dá uma ilusão de controle. Para as controladoras de plantão, que eu entendo bem, porque eu também tenho essa característica e tive que, né, me moldar, me transformar bastante. Então, quando você acredita que você precisa saber mais que todo mundo, parece que ter alguém na equipe mais especialista que você é uma ameaça. Aí o talento da sua equipe vira um risco. Oh, que loucura! Em vez de ser algo bom, que poderia acelerar o seu crescimento, vira um risco. O negócio fica travado no seu limite. Tudo depende de você, do quanto você sabe ou consegue fazer. A empresa só é capaz de crescer até o seu teto de conhecimento, e de energia, e de tempo. E, gente, vamos falar? Ninguém consegue dominar todas as áreas com profundidade. Na prática, você amarra o seu negócio dentro do seu nível, em todas as áreas, marketing, vendas, finanças, gestão. A empresa fica ali amarradinha no seu pé.
E o time fica como com isso? Desmotivado, dependente. Quando a dona da empresa se coloca lá como a que sabe tudo, a equipe se acomoda, espera ordens, não assume responsabilidade, não busca aprender. E aí o resultado é que os colaboradores que não crescem, não têm autonomia, e você vai ficando cada vez mais sobrecarregada de novo. Não é à toa que temos aí tantos casos, né? Muito bem. Ufa! Vou beber uma água agora para a gente poder ver como é que a gente faz o jeito certo. Então a gente aqui tá vendo, né? Onde erramos, até aqui a gente estava vendo onde a gente erra, onde você erra, achando que tá acertando. Agora vamos ver o jeito certo. Então, como que né? Até aqui, então, o erro, né, que te impede, a gente estava vendo o erro que te impede de se libertar da exaustão, de aumentar o lucro da sua empresa. E aí eu vou falar agora então de 3 pilares que você precisa desenvolver para não cometer mais esses erros. Vamos deixar esses erros para trás, vamos aprender a enxergar e mudar isso, certo? O primeiro pilar, qual que é? Empresária é o nome da alma, empresária dona do próprio tempo. Aqui a gente vai falar sobre ter tempo para fazer o que você realmente precisa fazer. Por que isso é importante? Porque, gente, eu vou falar para você, o que cansa, o que desgasta, o que desanima mesmo, é passar o dia todo super, hiper ocupada, e aí chega no final do dia com aquela sensação de que não deu conta ainda. Você trabalha e chega no final do dia aquela sensação que você não fez nada de relevante, só ficou apagando incêndio ou então ficou fazendo mais do mesmo. O que mais cansa é não fazer o que realmente precisa ser feito. Era esse o meu sentimento lá, que eu contei pra você na minha história, que me fez ficar doente. Quando você se torna a dona do seu tempo, você consegue cumprir o seu papel, consegue sair desse super operacional e fazer o que uma dona de empresa deve fazer. Se você é a dona se você é a dona do seu tempo, a dona da empresa e a dona do seu tempo, você vai fazer aquilo. E se você não fizer, ninguém mais vai fazer pela sua empresa, não. Tempo para pensar estrategicamente no seu negócio, gerir sua equipe. Ninguém vai fazer isso no seu lugar. Determinar que direção a empresa tem que ir. Ninguém faz isso por você. Chega de deixar a sua empresa aí à deriva, sem direção. Para de servir café e vai pilotar, mulher. Chega. Quando você sai dessa fazeção, faz, para de ficar ocupada o tempo todo, demais, aí você começa a escolher melhor. Você aprende a priorizar. Você toma as rédeas do seu negócio na sua mão. E aí, agora, quem dá a direção é quem? É você. Não são as demandas que vão batendo na sua porta todo dia, toda hora. Aqui você não está mais cometendo o erro de microgerenciar todas as áreas da sua empresa. Você está olhando para o que realmente importa e precisa. Olha o que uma mentorada minha me falou. Ela me falou assim, só de eu começar a abrir o olhar para isso, eu já comecei a delegar um monte de coisas que antes eu achava que era muito mais fácil eu mesma fazer. Parece que é mais fácil eu fazer, né? Então, mas não é. Não é. Quando eu escuto isso, meu olho brilha, gente. É um yes. Eu tô vendo um yes dela pro crescimento dela e da empresa. Então, quando você se torna a dona do próprio tempo, você começa a enxergar o seu negócio com muito mais inteligência. Aí você não se perde mais tentando agradar todos os clientes, como eu falei. Porque você começa a ter tempo para entender e comunicar, deixar claro o que você tem de melhor para entregar de fato. Isso gera valor para o seu produto, para o seu serviço. Eu sei que você pode estar pensando que é impossível ser dona do próprio tempo. Porque todo dia você está lá engolida, né, por 1000 demandas, 1000 tarefas, demandas do funcionário, cliente, vendas. Mas eu te afirmo, se você tiver, ouve bem, se você tiver ocupada demais para fazer o que precisa ser feito pela dona da empresa,
que é olhar estrategicamente, a sua empresa está fadada ao fracasso. Infelizmente, dói dizer isso, é duro, pode parecer até cruel. Mas eu tô aqui falando isso justamente porque eu não quero que você deixe o seu sonho morrer. Então é importante você construir esse pilar muito bem construído, que é ser dona do próprio tempo. E aí a gente pode então ir para o segundo pilar, que é a sua maior riqueza. Qual é a maior riqueza da empresária que quer se libertar da exaustão? Quer ter mais lucro, sem essa sensação de ser escrava do próprio negócio? Gente, vou falar pra você. Quem tem time tem tudo. Quem tem time tem tudo. Você já ouviu falar isso? Que 2 mais 2 vira 10? Quando você tem 2, 4 pessoas na sua equipe que são engajadas, bem treinadas, comprometidas, essas 2, essas 4 valem por 10. 2 vira 10. Então, um pilar fundamental para você conseguir realmente sair da exaustão e aumentar o lucro é o quê? É óbvio, é time. É time. Essa é a sua maior riqueza. Mas por mais óbvio que isso seja, eu sei o quanto que é desafiador. Desafiador ter pessoas capacitadas, em quem você possa realmente confiar, que vão agregar, remar a favor, que vão te ajudar a enxergar coisas que você não está vendo. Eu sei o quanto é difícil e desafiador lidar com pessoas. E se você for olhar, gente, vamos falar? A maior parte dos problemas que você tem hoje na sua empresa, eu aposto com você, está relacionado a pessoas. O ser humano é complexo. A gente é cheio de contradições, dificuldade de relacionamento, de comprometimento, tem que lidar com os egos de todo mundo, com as limitações de cada um, enfim, gente, pessoas. Nossa, Kalindi, você vai falar pra mim, mas que realmente parece muito difícil, não tenho talento, não tenho jeito pra lidar com pessoas, não tenho paciência. Tem bastante gente que pensa assim, que fala isso pra mim, inclusive. Aí, gente, vou falar. Se tudo na vida a gente tivesse que já nascer sabendo, já nascer com talento pra isso, a gente ia ficar bem limitada na vida. Você concorda? Se você quer crescer a sua empresa, você vai precisar, de alguma forma, aprender a lidar com pessoas, engajar as pessoas, para ter com quem contar. Esse é um pilar para você se libertar da exaustão e aumentar o lucro do seu negócio. Não tem jeito. E sabe aquela coisa? Agora vamos, calma, que não é tão difícil assim. Sabe aquela frase, comer e coçar? É só começar? O custo é começar? Quando você começa a olhar para isso, cuidar disso, é muito bom, gente. É muito gratificante. Ter com quem contar de verdade é uma coisa que não tem preço. Porque ser empresária é um treco solitário. Quando você acha que você tem que ter todas as respostas, tudo depende de você, toda a responsabilidade é só sua. Vai ficando pesado, vai dando uma dúvida, será que eu consigo mesmo? Será que eu sou capaz? E não é. Você vai até um certo ponto, mas chega uma hora que tem um limite. Essa jornada solo tem um limite. Tem uma música do Rei Leão 2 que eu amo, não lembro a melodia agora, mas ela fala: sozinho eu vou mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Chega uma hora então que para ir mais longe realmente tem que ser junto. E aí você pode achar que é difícil, que você não leva jeito, mas eu te afirmo, é possível aprender, desenvolver essas habilidades. Possível e necessário, porque a pessoa que tá ali só para bater cartão, só pensando no pagamento no final do mês, gente, vou falar para você, ela não tá nem aí se você vai tomar a decisão certa ou errada. Agora, a pessoa que tá ali realmente engajada com você, que se importa, então ela vai te mostrar o ponto de vista dela. Ela vai te alertar quando você estiver tomando uma decisão sem considerar o olhar do cliente, que ela sabe qual é. Que você não teve esse contato com o cliente que ela teve. Quando você estiver tropeçando numa pedra invisível, numa pedra que para você é invisível. Eu falo muito disso, pedras invisíveis, porque a gente vive, tropeça, a gente não tá vendo nada, só que os outros estão vendo. E essas pedras que estão te impedindo de ir mais longe. E esse olhar, esse engajamento são fundamentais para você poder realmente crescer e prosperar. Sozinha você não vê tudo, não enxerga tudo.
e também não dá conta de tudo. Então, o segundo pilar, a maior riqueza para você que quer se libertar da exaustão, ter mais lucro, é o seu time. Cuidar, preparar, engajar, desenvolver pessoas. E tornar o seu time engajado é muito mais simples e muito mais empolgante, inclusive, do que você imagina. Certo? Aí, com isso, vamos para o terceiro pilar. Uma aguinha antes. Então, vamos lá. Terceiro pilar. Visão de águia. Do mindset até a prática. Aqui eu tô falando de indicadores, tô falando de ferramentas de gestão, de desenvolver um olhar único para o seu negócio. Pensa comigo, quem tem indicadores, né? Quem tem dados, enxerga além. Se você não tem, você só reage. Clareza vale ouro, essa eu gosto muito também, clareza vale ouro. Quando você já se estruturou para dedicar tempo para o que realmente é importante, quando você já entendeu a importância disso, já está trabalhando no desenvolvimento da sua equipe, você começa agora a poder olhar de uma maneira mais estratégica para o seu negócio, entender quais vão ser os próximos passos para você subir mais uma vez de nível. Eu estou chamando esse pilar de visão de águia, porque aqui você tem condição de ter um olhar mais amplo para o seu negócio. O que a águia simboliza? Simboliza liderança. Simboliza visão estratégica, altitude, foco. Como que é isso para você como empresária? Então a águia tem uma das visões mais potentes do reino animal. Ela enxerga até 8 vezes melhor do que o ser humano. Você como empresária precisa melhorar, né, aprimorar a sua capacidade de enxergar o todo. Isso significa acompanhar indicadores, medir resultados, e tomar decisões porque você tem informação suficiente para seguir uma direção. Não só porque aquilo parece, né, que vai ser bom fazer desse jeito. Você vai usar sim a sua intuição, mas a sua intuição madura. O que eu estou chamando de intuição madura? A sua sensação, a sua percepção, mas somando a isso dados mínimos. Então, vamos pegar o exemplo lá da dona da clínica de estética que eu dei. Tem uma então, ok, minha intuição me chamou para isso. Aí ela vai olhar. Tem demanda? Qual que é o retorno financeiro? Será que dá para fazer um plano teste? Né? Aluga primeiro por um tempo antes de comprar para poder ver como é que é, não se endividar de uma vez? Sem isso, gente, é emoção disfarçada de intuição. A intuição imatura. O que mais? A águia, quando ela escolhe a presa, ela é focada. Vai, nada distrai do objetivo. Ela vai lá e dá um mergulho preciso, direto no alvo. E você? O que tem a ver isso com você como empresária, que quer crescer? Você precisa parar de se perder em 1000 tarefas operacionais. Alguma coisa operacional vai ter? Vai. Mas você precisa aprender a colocar o foco no que realmente faz a empresa avançar. A águia, outra coisa, que ela voa acima das tempestades. É muito legal isso, porque os outros pássaros estão lá procurando abrigo. Ela sobe para encontrar tranquilidade e clareza. Então, quando você está ali medindo resultados, usando as ferramentas certas que a sua empresa precisa para crescer, isso te permite sair do caos, ter clareza, tomar decisão acima da confusão, dessa confusão do dia a dia. Clareza vale ouro. O problema que você criou é o problema que você vai o quê? Ter. Essa é uma música do Danny Black, que eu amo, muito legal. O problema que você criou é o problema que você vai ter. E aí, quando você tá imersa ali no problema, mergulhada, você não consegue achar solução. A mentalidade, o mindset que criou esse problema não vai achar a saída. Você precisa de um outro mindset. Você precisa subir de nível para achar a saída desse labirinto. Como é que muda de nível? Colocando em prática esses 3 pilares, construindo esses 3 pilares. Ser dona do seu próprio tempo, investindo na sua maior riqueza, que é o seu time, e desenvolvendo essa visão e foco de águia, usando dados, ferramentas de gestão, buscando as melhores soluções para o seu negócio de forma objetiva e prática, usando a sua intuição madura. Então, eu te entreguei aqui os principais erros
que você está cometendo. E esses erros são, como eu falei, completamente contraintuitivos, porque você comete esse erro crente que está fazendo o quê? Acertando. Parecem certo, parece certo fazer isso, mas não é. Eles são como essas pedras invisíveis que eu falei, você tropeça de novo, porque simplesmente parece que essa é a coisa certa a se fazer. Você não está enxergando essa pedra. Ter consciência disso, só ter consciência disso já te abre uma baita janela de oportunidade para você poder mudar. Aí depois eu te apresentei os 3 pilares que você precisa desenvolver, construir para não cometer mais esses erros. Então aqui eu espero que você tenha anotado tudo para já começar a colocar em prática. Você tem um guia, você tem uma direção clara do que você precisa desenvolver como empresária para subir de nível, para ter um time que realmente te liberta da exaustão e aumenta o lucro da tua empresa. Só que o que acontece? Tem muita gente que me pede para eu acompanhar de perto a pessoa na jornada. Porque às vezes ela até sabe o que ela tem que fazer, mas não sabe como. Como colocar isso em prática no dia a dia ali mesmo. Aí se sente sozinha, fica com muita dúvida. Mas será que eu tô fazendo certo? Não tô? E muitas vezes não tá mesmo, porque faz parte. É solitário mesmo. Ser empresária é solitário. E muitas vezes vai errar mesmo, vai bater cabeça, tentando acertar. Isso é normal, tá? E é normal. Errar faz parte da jornada. Só não erra quem não faz nada. Agora, o que acelera o seu resultado? O que acelera? Acelera. Errar menos e ajustar rápido. Por isso que muita gente me pede para eu acompanhar a jornada de perto. E foi por isso que eu criei um método mesmo, para poder acelerar esse resultado e multiplicar, acelerar o resultado de mais empresárias. Porque cada vez que você erra, isso te afasta um pouco do seu objetivo. E ok, tudo bem, já falei, faz parte errar, mas é importante você ter referência, você ter um guia para errar menos e ajustar rápido. Então eu vou pedir aqui uns minutinhos para poder apresentar como que é esse método, o método empresária dona do próprio tempo. Ele é um método 100% online, com aulas gravadas. O método fica na Hotmart, que é a maior plataforma de ensino à distância do Brasil. E você vai poder fazer o método no seu ritmo, na hora que for melhor para você. Isso é muito legal. Aqui, qual que é a proposta? Em todas as aulas, você vai sair com a prática. Clareza do próximo passo. Lembrando, gente, o seguinte, uma coisa importante. Não é um método para você ficar mais atolada. Mais uma coisa para eu fazer. Não, é o contrário disso. É para te desatolar, sair do modo de sobrevivência. Então é muito objetivo, direto ao ponto, e principalmente entendendo e considerando que hoje o seu maior problema é tempo. Então eu não vou ficar te passando tarefa trabalhosa demais, que com pouco resultado, não, jamais, já longe de mim. Sei bem como é a sua vida, passei por isso. Por isso que eu já começo o primeiro módulo resolvendo esse seu maior problema. Eu vou te ensinar como ser dona do próprio tempo. Então como que você está hoje? Sobrecarregada, com a empresa estacionada, te sugando até a última gota, estressada, com problema de equipe, problema com cliente, problema de fluxo de caixa, talvez? Hoje você não é dona do seu tempo. Toda hora tem alguém que te interrompe, você vai dormir exausta, só que preocupada. Você para olhar o seu dia, e aí vem aquele pensamento, putz, trabalhei pra caramba, mas o que eu fiz? O que eu fiz de relevante? Vive sem foco, perdendo muita energia onde não precisa. O dia todo ocupada com coisinhas, focando no lugar errado. É muito gasto de energia, é muito gasto de tempo para pouco resultado. Não é isso que, né? Como é que é? É isso? Você sente? Uma fazeção? Faz, sem fim? Sem sair do lugar, que é muito pior. Aí você pode pensar, ô Kalindi, eu não tenho tempo nem para organizar as contas da minha empresa, para fazer o básico. Como que eu vou ter tempo para estudar? Pois é. É por isso, é exatamente por isso, que esse é o primeiro módulo. E ele é direto ao ponto. Você que não tem tempo para nada, qual que é a primeira coisa que você precisa? É abrir tempo. Descobrir como que você faz para abrir esse tempo.
Vamos estancar esse problema logo no começo para você poder começar a respirar. Então aqui eu vou pegar na sua mão mesmo. Eu vou te mostrar passo a passo para você saber como ser dona do seu próprio tempo. É mão na massa, é bem direto ao ponto. Eu também sou empresária, eu sei que você não tem um minuto sobrando, então eu vou te dar um passo a passo claro para você ganhar tempo e para realmente te colocar no seu verdadeiro lugar como empresária. Você vai resgatar a sua paixão pelo seu negócio, o seu porquê lá original. Ocupar o seu lugar de dona da empresa e de dona do seu tempo, com direção clara e com autoconfiança. Aí, a partir disso, a gente vai para o módulo 2, que é sobre a sua maior riqueza. Vamos lá! A maior parte dos problemas que você tem na empresa estão ligados a quê, gente? Pessoas e comunicação. Essa é uma aposta também que eu faço. Depois de ajustar a sua rota no módulo 1, chega a hora de você olhar para quem voa com você, que é o seu time. Do jeito que você tá no seu dia a dia, caótico, você não tem confiança na equipe, você não tem tempo para treinar essa equipe. Quando você delega, sempre dá o quê? Alguma coisa errada, não dá para confiar mesmo. É frustrante, dá raiva. E aí você faz o quê com isso? Você só confirma que sua equipe não tá junto com você. Que eles não vestem a camisa, não torcem pela empresa, não estão nem aí. Ou então outra situação, ok, sua equipe é super jóia, esforçada, uma galera legal, mas você simplesmente não tem pessoas com capacidade para fazer o negócio andar sem a sua presença. Como que você vai pensar em tirar férias assim? Esquece. De repente você já até se conformou que não tem férias, né? Para de se conformar, para com isso. Nesse módulo aqui, a sua equipe deixa de ser peso para se tornar a sua principal força. Quantas vezes você já perdeu dinheiro por problema com seu time? Toda empresária aqui sabe o quanto que custa ter uma equipe que não tá jogando junto. Isso é prejuízo na certa. Mas para ter um time jogando junto, você precisa ter técnica para engajar, para delegar com confiança. E nesse módulo eu vou te ensinar de uma forma simples e objetiva como ter um time que joga bem, que joga junto. Como você coloca cada colaborador com a sua responsabilidade. Isso é um time que te tira da exaustão. E quando cada um tá lá bem treinado, engajado e sabe a sua responsabilidade, isso é um time que te tira da exaustão e que aumenta o lucro do teu negócio. Então, de novo, aqui é com passo a passo, simples, aprendeu, aplicou. E já começa a colher resultado. Isso que é gostoso. Aí já começa também a ganhar confiança em si mesma, confiança no time. Eu vou te fazer uma pergunta. Mais uma coisa desse módulo. Quantas vezes uma falha na comunicação já te trouxe prejuízo financeiro? Vira e mexe tem falha na comunicação com seu time, por exemplo. É coisa que você falou, que a pessoa disse que entendeu, mas depois você vai ver não entendeu nada. Ficou de fazer, mas não fez. Combinou prazo, não cumpriu. Aí é seu cliente reclamando, que não consegue falar com vocês, que faz dias que tá sem retorno. Aí você fala, mas gente, não é possível. Tava tudo combinado, o João era para estar cuidando de perto desse cliente. Mas o João não entendeu bem isso não, o João tá pensando outra coisa, tá pensando que é a Maria. Gente, eu poderia ficar aqui assim, horas, falando dos problemas que isso traz. Porque falha na comunicação é uma desgraça, gente, desgraça. Aqui, então, eu vou te ensinar a ter uma comunicação assertiva. Você vai aprender a se comunicar melhor com a sua equipe e com o seu cliente. E de quebra, o seu marido, os seus filhos, porque aprendeu, tá aprendido. E aí é uma coisa que você leva para sua vida. Comunicação assertiva. Ajustar essa sua comunicação traz confiança, traz credibilidade para você e para sua empresa. E aí um cliente que confia, o que ele faz? Continua comprando de você, te indica para os amigos, para a família, para o vizinho. Então aqui você vai constatar, nesse módulo você vai
constatar mesmo que time engajado e comunicação assertiva dá ROI, dá retorno do seu investimento. Você investe e o retorno vem. Uma equipe engajada, envolvida, bem preparada, com uma comunicação assertiva, você resolve praticamente 80% dos problemas da sua empresa. A gente carrega uma crença que lidar com pessoas é difícil, né? Pois é, muita gente tem essa fala, é muito difícil. Mas eu te garanto que ter um time engajado é muito mais fácil do que você imagina. E pior, ou melhor, pior, depende da sua situação. Não ter um time engajado e treinado é uma das coisas mais difíceis que tem para uma empresária. Aí agora então vou para o módulo 3, que é a visão de águia. Lembra que eu falei lá atrás sobre tomar decisão só pela intuição? Dei o exemplo da dona da clínica de estética e tudo mais? Nesse módulo você vai aprender, você vai saber onde o seu olhar como dona precisa estar presente para garantir a saúde, para garantir o crescimento do seu negócio. Com o tempo organizado que você aprendeu no módulo 1, um time mais forte, sua comunicação assertiva que você aprendeu e aplicou e tá já vivenciando o que você aprendeu no módulo 2, agora você sobe para um outro nível. Começar a enxergar o seu negócio de cima. Você pode pensar, isso é muito complicado. Eu não sou boa com planilha, com números, não vou saber como fazer isso. Não precisa ser complicado. Não precisa. Eu vou te mostrar que é muito mais simples do que parece. Eu vou te ensinar a entender quais são as informações mais importantes do seu negócio e como se organizar para ter essa informação, a informação que você precisa na hora de tomar uma decisão, por exemplo. De uma forma simples, gente, né? Descomplicado. Não é uma coisa de 1000 relatórios, 1000 detalhes, não. Não é para você ser escrava da técnica, eu odeio isso. É aprender a olhar só para o que realmente vai fazer a diferença. É o foco da águia, a mira. Com essa visão, você é assertiva nas suas decisões. Você sabe onde precisa colocar energia para a empresa crescer. E uma joia também desse módulo é o olhar para vendas. Eu vou te mostrar como fazer a sua empresa ser uma marca forte, agregar valor para o seu produto, para o seu serviço, saber comunicar isso para o seu cliente. Porque quando a sua marca tem identidade, tem autenticidade, você se destaca no mercado. Você deixa de ser um commodity, arroz, feijão, que é tudo o mesmo preço, e passa a ser uma referência. E isso, gente, é um clique que faz você enxergar com uma outra lente a sua empresa, o seu negócio. Muito bem. Então, a jornada completa, com tudo isso que eu contei aqui para você, que faz parte desse método, você tem aí então uma metodologia completa para você ter um time engajado e aumentar realmente o lucro do seu negócio. E no final da metodologia, você vai sair com o tempo para você gerir sua empresa com assertividade. Você vai sair com confiança para poder decidir o que priorizar. Você sai com segurança para saber qual caminho seguir. Time engajado para voar junto com você. Você sai com liberdade de tempo para trabalhar menos e ter mais resultados. Liberdade geográfica, eu morando em Goiânia, com a empresa lá, interior de São Paulo. Liberdade geográfica para poder viajar, né, com a empresa rodando. Tempo de qualidade com a sua família, isso não tem preço. Você sai com crescimento financeiro na sua empresa. Realização profissional e pessoal, porque uma coisa puxa a outra. Então, gente, não é só uma metodologia, é um novo modo realmente de liderar e de viver. E como que eu vou te entregar tudo isso dentro dessa metodologia? Então, assim que você se inscrever, você vai receber acesso à Hotmart, que é a maior plataforma de ensino à distância que tem no Brasil. É uma plataforma totalmente segura, que tem uma interface perfeita para ensino à distância, bem intuitiva, fácil, bem fácil de usar. As aulas vão ser liberadas semanalmente, assim você vai seguindo um passo a passo comigo, né? E aí você assiste exatamente o que você precisa assistir naquela semana. Como as aulas são gravadas, então você pode se organizar para poder assistir, rever quando você puder.
E você vai ter acesso a essas aulas durante um ano inteiro. Um ano inteiro para você poder caminhar. São 3 meses de conteúdo e 1 ano de acesso. Qual que é a vantagem das aulas serem gravadas? É que você não tem estresse, nem que ficar espremendo a agenda. Você assiste na hora que for melhor para você. E aí, além disso, você também vai receber PDFs com materiais de estudo, com exercícios práticos para você já ir colocando em prática e fixando o que você aprendeu. E aí você aprende a teoria, aplica já na sua empresa, tem o PDF que é bem didático, como um guia ali, já vai começando a ver o resultado. Eu vou também te entregar um diário online para você acompanhar a sua evolução. Isso é muito legal, você vai acompanhando a sua evolução semana a semana. Nesse diário você vai preencher os campos e aí com isso você vai poder ter uma visão macro da sua mudança. Que já começa já desde a primeira, já começa a acontecer a sua mudança. E com isso você vai ver o quanto você está crescendo, o quanto você está evoluindo com ele, né? E você não vai desanimar. Você mais achando que, tô parada, sem sair do lugar, você vai ver essa mudança. Então, o diário é o seu meio que assim, um combustível, que você enxerga a sua evolução na prática, você vai vendo ali. E isso vai te dar mais energia para você continuar a sua evolução. E você vai ter também, claro, um certificado no final. Eu sei que empresária nem precisa disso, mas é um marco, né, para realmente assim marcar a conclusão com sucesso dessa jornada que você se propôs. E quando que eu vou te entregar tudo isso? Como que vai funcionar essa questão de tempo? Eu vou liberar então aulas semanais ao longo de 3 meses. A primeira aula vai ser liberada já na semana seguinte da sua inscrição, tá? Assim você vai indo passo a passo, no tempo que precisa ser, sem atropelar, sem pular etapas. Você aplica o método e no primeiro mês já começa a ter resultado. Então, além desse método completo, eu preparei também aqui para esta turma 3 bônus. Vai ter na próxima turma? Não sei. Nessa vai ter 3 bônus. Os bônus, eles vão fazer, qual que é a vantagem do bônus? Qual que é o intuito? Ele vai acelerar o seu resultado. É isso que eles fazem. Então, qual que é o primeiro bônus? Eu vou oferecer, olha só, 2 aulas ao vivo, em grupo, por mês, durante 3 meses. Então, de 15 em 15 dias, para poder você tirar dúvidas diretamente comigo. Assim, além do método, que é um passo a passo simples, né, fácil de aplicar, você consegue ter também um acompanhamento bem de perto mesmo, meu. Vai tirando suas dúvidas específicas ali do seu negócio para poder seguir pro próximo passo com mais ainda segurança. Essas aulas, elas vão ficar gravadas, essas aulas de dúvidas também, né, os plantões vão ficar gravados, então, não consegui assistir no dia, não tava, né, na hora do ao vivo eu não podia, mas tudo bem, você pode acessar depois essa plataforma e se você tem dúvida, mas não conseguiu no dia e horário desse encontro, você ainda pode também mandar a sua dúvida por um link e no final de cada encontro eu respondo as dúvidas que foram enviadas, certo? Muito bem, segundo bônus. Com a sua empresa crescendo, você vai precisar aprender a fazer um plano de reinvestimento de lucros. Problema bom esse, né? Então aqui eu vou te entregar uma planilha de planejamento financeiro para você aprender a fazer caixa de longo prazo. Quanto que eu vou investir no marketing, quantos % que você reinveste no negócio, quanto precisa ter de capital de giro para a empresa rodar, sem ficar pegando empréstimo, chega de empréstimo. Uma ferramenta simples, fácil de usar, para você fazer um planejamento financeiro do seu negócio, certo? Vamos então para o terceiro bônus, é um guia. Um guia para quê? Para você aprender a contratar funcionário, porque você vai crescer. Com isso, você vai precisar contratar mais gente. Só que, para contratar, você precisa ter técnica. E é isso que eu vou te entregar. Nesse bônus aqui. Nele eu vou te entregar os principais passos para você seguir num processo seletivo e acertar mais na hora de contratar. Junto com isso, eu vou te entregar também uma aula gravada, onde eu vou explicar ali para você saber como aplicar, como colocar em prática esse guia. Agora, você pode estar se perguntando, mas Kalindi, quanto custa tudo isso? Essa deve ser a sua pergunta. Então vamos lá, se eu for colocar na ponta do lápis todo o investimento que eu fiz no meu desenvolvimento para ter o conhecimento que eu tenho,
eu investi mais de R$ 144 mil. Valeu cada centavo, mas foi suado. Só que além de investir todo esse dinheiro, eu investi também muito tempo. Muito tempo. Uma coisa que não dá para colocar na ponta do lápis, gente, é o valor de toda a experiência prática em campo de batalha como empresária, com uma empresa com mais de 150 colaboradores. Isso não tem como eu colocar um preço aqui. Não dá para mensurar. É incalculável. E essa experiência é o mais valioso que eu tenho para te oferecer. É por isso que para uma mentoria individual comigo, hoje, eu cobro R$ 30 mil para um número de encontros. Mas eu sei que esse valor não é para todo mundo, óbvio. Por isso, eu criei então um método com um valor muito mais acessível que esse. Eu criei uma metodologia para você fazer mais rápido do que eu fiz, de uma forma mais objetiva e muito mais barata do que eu fiz, do que eu investi. Por quê? Porque eu compilei tudo isso, toda essa minha experiência, minha bagagem, nesse método. Justamente, eu vou te entregar um passo a passo. Então você vai muito mais rápido que eu fui lá atrás, né? Então você não precisa pagar esse valor que eu paguei, não precisa pagar a mentoria individual comigo, não é necessário. E aí vamos lá, o valor então de todos esses bônus que eu tô oferecendo daria R$ 4 mil, somando o valor do método, mais o suporte que você vai ter comigo. Você vai poder conversar comigo pelo Zoom, gente, que é praticamente um trabalho de consultoria, praticamente é isso. O pacote completo poderia custar R$ 6 mil, mas também não vai custar R$ 6 mil. Não vai, sabe por quê? Eu quero transformação em massa, que faz parte da minha missão de transformar o maior número de empresárias. E eu sei que se eu cobrar R$ 6 mil, eu não vou conseguir fazer chegar em mais mulheres. Na verdade, não vai custar nem metade disso. Não vai custar nem R$ 3 mil. Por que não? Porque, gente, sinceramente, eu não tô fazendo isso pelo dinheiro. Ah, dinheiro é bom, muito bom, legal. Claro, valorizo o dinheiro, dou todo o valor, honro. Mas não é pelo dinheiro. Eu já tenho a minha empresa hoje. Eu tenho uma vida, eu tenho a vida que eu quero, eu tenho liberdade financeira, eu tenho liberdade geográfica. Eu poderia muito bem me acomodar perfeitamente com o que eu já tenho hoje, que tá muito ótimo. Eu tenho tudo o que eu preciso, gente. Mas eu tô fazendo isso pela transformação. E eu não quero que o preço seja um impeditivo para você ter acesso ao método e poder realmente ter o resultado que você merece. Pensa bem. Quanto tempo mais você tem para viver a vida que você vive hoje? Quantos anos ainda você aguenta vivendo desse jeito, sem ter um treco, sem ter um problema de saúde grave como eu tive? Quanto tempo até os seus filhos terem crescido com você ausente desse jeito? E você perceber que esse é um tempo que não volta mais. A vida passa assim, gente, um piscar de olhos. Então o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Por isso que eu quero transformação, quero chegar no maior número de empresárias, mulheres empresárias, que eu puder, e quero tornar essa transformação possível também para você. Então, para esse grupo de mentoradas, eu vou oferecer uma condição especial. O valor do método hoje, ele é R$ 2.447. Esse é o valor. Mas eu resolvi fazer um valor especial e dar R$ 1.000 de desconto para essa turma. Aqui é um método em forma de mentoria. Isso quer dizer que eu vou pegar na sua mão e passo a passo com você. Na real, você vai pagar o valor de um curso e vai receber uma mentoria. No fato, é isso que vai acontecer. Você vai garantir o acesso completo ao método por apenas R$ 1.447 no cartão de crédito ou no Pix. Esse valor não é nem 2% do que eu paguei, do que eu investi para poder chegar onde eu cheguei. E você pode ainda fazer em 12 vezes. Vamos lá, gente. 12 vezes de R$ 149,65 no cartão. O que é isso, gente? O que é R$ 149? Fala pra mim. 2 pizzas que você pede no mês? Quanto que vale o seu tempo? Tudo isso que a gente falou aqui.
Vamos lá, gente, as inscrições elas vão ficar disponíveis, mas é por pouco tempo. Então, se você quiser fazer essa mudança e ter um time que te liberta da exaustão, que aumenta o lucro da sua empresa, já faz sua matrícula. A gente não vai deixar as inscrições abertas por muito tempo mesmo, porque eu preciso fechar a turma e já começar a entregar o conteúdo. Ok? Para essa turma, com esses bônus, o método é como uma mentoria, como eu falei. Melhor ainda do que qualquer curso de negócios que tem por aí, porque é um passo a passo simples, na prática, e mais o acompanhamento direto de quem está ali no campo de batalha, como empresa com mais de 150 colaboradores, aplicando esse conhecimento e colhendo o resultado. E melhor, uma mentoria que você não precisa sair de casa. Olha que ótimo! Você não precisa sair de casa para receber esse conhecimento, ter essas trocas ao vivo comigo. Simples, prático e eficaz. Porque, gente, vamos falar, informação a gente tem de monte. Você vai lá no Google, mas informação solta não vai te levar para onde você quer. É muito diferente de ter um método com um passo a passo, né? Isso traz velocidade, traz assertividade. Isso acelera o seu resultado. Então, pensa bem. Vamos lá para a garantia agora. Qual que é a garantia que você tem? Então, para realmente, assim, eu quero te deixar muito tranquila. Porque eu tô muito tranquila. Então, você tem 30 dias de garantia. Incondicional. A garantia por lei são 7 dias. Mas eu confio tanto no método. Eu sei o que eu entrego. Eu sei que é um conteúdo potente que vai trazer a transformação que você precisa. Então eu fico bem tranquila em te dar 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, você se inscreve hoje, semana que vem você começa a assistir as aulas, começa a aplicar, a participar do Zoom, tirar dúvidas. E se por qualquer motivo você sentiu que não é para você, é só você mandar um e-mail. E a gente vai devolver 100% do seu investimento, sem perguntas, sem burocracia, sem nada. Importante, gente, uma pausa aqui para uma informação importante. Durante o lançamento, tem só 2 números de telefone oficiais da equipe empresária Dona do Tempo. Só esses 2 que podem te mandar mensagem, né? Eles vão aparecer na sua tela agora. E esses 2 números, eles são também administradores do grupo de WhatsApp. Tá? É o número do meu suporte, então já salva, já anota aí para evitar qualquer confusão, qualquer comunicação, dúvida, link de pagamento, só com esses números, ok? E aí sempre confirma se você tá realmente no meu canal oficial antes de tomar qualquer decisão, tá? E se você ainda tem alguma dúvida, eu decidi fazer então aqui uma loucura. Conversei com a minha equipe, eles falaram, você tá louca? É uma loucura, até é uma loucura, tá bom, é uma loucura, mas também eu vou falar pra você que eu sei bem o que eu tô fazendo. Que loucura que é essa? Ela se chama garantia condicional. Ou seja, se você fizer o método, foi lá, fez tudo, depois de 3 meses você não tiver resultado, eu te ofereço uma garantia que se chama 90, 90 mais 500. Como funciona essa garantia? Se em 90 dias você assistiu às aulas, aplicou, mas não atingiu resultado nenhum, a gente faz uma mentoria individual. Não é a mentoria em grupo, é individual. Eu vou entender o seu caso, eu vou te dar passos para te ajudar a desempatar esse jogo. Não quero saber de 0 a 0 aqui não. A gente vai desempatar esse jogo. É resultado. Aí eu vou te dar mais 3 meses. Se depois de 3 meses de tentativa você ainda assim não teve resultado, eu não vou só te devolver o seu dinheiro. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar mais R$500 do meu bolso pelo seu tempo. Vou te pagar. Agora, gente, vamos falar? Só não age quem realmente não quer essa transformação. Se você não quer, aí não precisa fazer nada. Que aqui eu tô colocando toda a responsabilidade na minha mão. Depois dessa garantia condicional, você tem desculpa nenhuma mais. Agora é com você. Eu tô aqui te entregando tudo, né? Mostrando tudo que eu vou te entregar. Tudo que eu te mostrei aqui, eu tô te garantindo risco simplesmente 0.
E, gente, só o bônus dos encontros ao vivo, receber uma mentoria direta de quem tá ali no jogo, de quem vive o método e o resultado dele. Às vezes uma dica que você recebe já pode aumentar o seu lucro e paga o curso. Então esse pode ser o seu estalo, seu momento. Sabe aquele momento que muda a vida? Que direção que eu vou? A peça que estava faltando para realmente te mover de casa nesse jogo. Então agora é hora de você decidir. Se você viu que é para você, o link tá aí. Aproveita. Eu vou falar para você, a matrícula não vai ficar mesmo aberta por muito tempo, vai ficar pouco tempo. E aí, na pior das hipóteses, você ganha R$500. Nenhum rendimento vai te dar R$500 em 180 dias. Pagando 1.400, aquele valor lá, que eu nem lembro, mas que é né? É só para uma representação mesmo. Para você poder ter o seu investimento para receber o que você vai receber. Eu tô fazendo isso por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho certeza do que eu faço. Agora, se você quer dar o próximo passo e realmente quer essa transformação, vem comigo. Se você achar que não é o momento para você, também tá tudo bem, tá tudo certo. E por que eu te dou essa garantia condicional aqui? Porque você pode não acreditar em você. Você já pode estar meio desacreditada, mas eu acredito. Eu acredito. Eu acredito tanto no método que eu vou apostar em você. Eu vou te pagar para você sair dessa vida que você vive insatisfeita. Porque se você não sair, eu é que vou pagar o valor para você. Então agora, vamos lá. O que te impede? Quanto que custa não ter tempo para você? Quanto custa não ter tempo para sua família? Quanto custa você não acompanhar os seus filhos, o crescimento deles? Quanto custa você não ter saúde física, mental, emocional? Então, se você já decidiu, a hora é agora. É só você clicar no link, tá aqui no chat, ou aponta a câmera pro QR Code, que tá aqui na tela. Se você estiver assistindo a gravação, o botão vai estar embaixo do vídeo. E aí, assim que você clicar no link, você vai ser direcionada então para a página de vendas que fica na Hotmart, que é a maior plataforma do Brasil segura e especializada em ensino à distância. A página vai ser exatamente como essa que está aparecendo aqui na tela para você. Aí depois de finalizar o pagamento, o acesso vai ser liberado imediatamente. Você já recebe um e-mail com o seu login, sua senha da plataforma, e aí a partir da semana seguinte da sua inscrição, você já pode começar a assistir as primeiras aulas da sua mentoria empresária Dona do Tempo. Muito bem! Agora, deixa eu te propor aqui uma reflexão sincera. Quero que você reflita comigo. Você acabou de ver tudo o que esse método pode te entregar, certo? A gente tá vendo junto aqui. Aí você tem 3 opções. Opção 1. Esquece tudo isso. Você continua aí sua vida, né? Continua tocando a vida, o que você ainda tem para viver, né? Do jeito que você quer, do jeito que você já tá acostumada. E nisso, analisa quanto tempo você ainda aguenta nessa toada. Pensa como que você vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Nada mudou. Ou talvez até pode ter piorado, se continuar assim, né? Opção 2. Você ouviu tudo isso, absorveu, anotou, e aí você vai tentar fazer sozinha. Aí você gasta aí uns anos tentando, gasta dinheiro, talvez dê certo, talvez não dê, não sabemos. Passa alguns meses, você pode estar ali cheia de informações soltas, você pesquisou, mas ainda segue cheia de insegurança. Porque conseguiu aplicar pouquíssima mudança, muita dúvida, será que tá certo, será que é isso, será que não é? Ok. E opção 3, você pode tomar a sua decisão e a gente muda a sua vida juntas. Em 3 meses você já vai ter sentido a diferença, você se sente segura, já vê a sua equipe diferente. Em 6 meses você já tem mais resultado,
trabalha com mais fluidez, não se sente mais tão exausta e nem presa no seu negócio. Gente, isso que eu tô falando, essa opção 3, é o poder que tem uma decisão baseada em um método. Esse é o poder, acelerar resultado. Coisa que eu levei anos para aprender, paguei uma fortuna. Você aprende em pouco tempo e não paga nem 1/10 do que eu paguei, muito longe disso, inclusive. Então agora o próximo passo é seu. Se você sentiu que esse método fez sentido para você, te tocou, te acendeu, se esse conceito da empresária dona do próprio tempo despertou alguma coisa em você, se você quer de verdade virar essa chave no seu modo de trabalhar, então não espera mais. Clica no botão aqui, que está, né, sendo enviado no chat, ou então aponta para o QR Code, garante sua vaga na turma Empresária Dona do Tempo. Vai ser um prazer para mim caminhar junto com você, de mão dada aí nessa jornada. Agora, então antes de encerrar, eu quero responder algumas perguntas, algumas dúvidas comuns que eu recebo, né, e que pode também ser a sua dúvida, que podem estar passando pela sua cabeça agora, então eu vou responder essas dúvidas. Vamos lá. Uma dúvida comum, Kalindi, e se eu tiver dúvida durante o processo, retomando aqui, né, como que vai fazer? Porque as aulas são gravadas e tal, então você pode sim entrar em contato com o nosso número de suporte no WhatsApp, todas as dúvidas referente questão técnica, de acesso à plataforma ou referente pagamento, é com o nosso suporte técnico, aquele número de WhatsApp, certo? Agora, dúvida sobre aplicabilidade do método, dúvida mais pedagógica, você vai ter as mentorias, né, em grupo comigo, de 15 em 15 dias, durante 3 meses, para a gente poder avançar com bastante segurança, bastante acompanhamento. Então não é só você ir à tela do computador ali, é um ambiente de acompanhamento de troca real. Essas mentorias ficam gravadas também, como eu falei, se você tiver dúvida, se não puder assistir no dia, na hora marcada, você pode mandar a sua dúvida, vai ter um link para você poder mandar, e eu respondo as dúvidas no final de cada encontro, tá? Para quem não estiver presente. Outra dúvida comum, mas será que o método online funciona mesmo? Essa é clássica. E eu entendo você, eu entendo sua dúvida, porque tem muita gente que não está acostumada a fazer curso online e tem curso que funciona, tem curso que não funciona. Mas a verdade é que no presencial, você vê uma vez, você vê um ângulo, você vê em um ritmo, que às vezes não é o seu ritmo. Aqui você vê quantas vezes você quiser, no seu tempo, pausando, voltando, acelerando até, se for o caso, e aplicando. Então não é só que funciona, é só que funciona muito bem, inclusive, entendeu? Aí uma última dúvida. Eu sou empreendedora individual. Esse método é para mim? Então vamos lá, gente. O primeiro e o terceiro módulos do método, eles vão com certeza fazer a diferença com qualquer empreendedor, mesmo que não tenha funcionários. Mas a gente tem um módulo 2 inteirinho que é para te ajudar a ter uma equipe de sucesso. E para quem quer crescer, vai chegar um momento que vai precisar de equipe. Então esse método é mais indicado para quem já tem funcionários. Mas não é impeditivo de você, como empreendedor individual, também fazer. Você vai tirar benefício do método também, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou abrir também uma caixinha de perguntas no meu Stories. Se você ficou com alguma dúvida que você já quer saber já, né, quer uma resposta, entra lá no meu Instagram, responde lá a caixinha, faz a pergunta na caixinha de perguntas, tá? E aí se você tiver outras dúvidas também, pode colocar lá que eu respondo, ou além disso também tem a opção dos nossos telefones de contato, do suporte que tá aqui para te atender, para tirar todas as suas dúvidas, para te ajudar a tomar decisão. Fiquei na dúvida, será que é para mim mesmo? Não é? Conversa, vamos conversar, vamos entender o seu caso. Às vezes pode ser que realmente não seja, mas pode ser que você esteja ali com alguns impedimentos que a gente vai te ajudar a trazer mais clareza, certo? Então é isso, pessoal, foi um prazer estar com você aqui, espero realmente ter contribuído para a sua jornada, independente de você fazer ou não, né, comprar ou não a mentoria agora, a metodologia agora, eu tenho certeza que a informação que eu trouxe já é algo que pode colaborar com a sua vida, né, colaborar com a sua mudança, com a sua transformação. Foi um prazer muito grande, um beijo, ótima noite para todas.